O Governo abriu a porta ao diálogo e o PSD propôs-lhe um pacto de salvação nacional em nome da redução do déficit e do endividamento do país. Segundo os jornais e Diário de Notícias, a proposta é feita pelo líder parlamentar do PSD, José Pedro Aguiar Branco, numa carta enviada ao Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão. No documento, o PSD diz a José Sócrates que pode contar com Manuel Ferreira Leite, mas com a condição de combater o endividamento externo no prazo de 4 anos. Deste modo, os sociais-democratas dão seguimento ao pacto de regime proposto pelo Presidente da República na mensagem de Ano Novo e, ao mesmo tempo, o PSD responde à proposta de diálogo do Governo com a oposição antes da apresentação do Orçamento do Estado. E sobre isto, o Primeiro-Ministro reafirma que está disponível para discutir o Orçamento do Estado com a oposição. José Sócrates refuta as críticas de partidos como o Bloco de Esquerda, que suspeitam que é falsa a proposta de diálogo do Governo. Parece-me que isso é uma forma simples de fugir às responsabilidades. Quem não quer negociar diz que o outro não quer negociar. Não, eu mostrei que quero negociar, fiz isso desde o início, acho que esse é o meu dever, mas também coloco as coisas de uma forma muito simples e disse já o que tinha a dizer sobre essa matéria. O país não pode viver com 2 orçamentos, um orçamento da oposição e um orçamento do Governo. Não pode, isso não pode ser. E por outro lado, é preciso que o Orçamento do Estado que vamos discutir seja um momento para discutirmos aquilo que são as prioridades do país e espero que haja a esse propósito a maior responsabilidade. Também o CDS-PP está disponível para dialogar com o Governo sobre a viabilização do Orçamento do Estado para 2010, mas estabelece condições. Os populares sugerem que se criem equipas de negociação estáveis e conhecidas por ambas as partes, propõem um processo de negociação institucional e formal. É esta a resposta dos centristas ao Ministro dos Assuntos Parlamentares, que esta segunda-feira questionou as bancadas da oposição sobre a eventual disponibilidade de diálogo com o Governo. Ora, perante tudo isto e para uma análise ao presente e ao futuro político nacional, convidamos José Bourdin, politólogo, quem agradeço a presença neste jornal. Vamos começar por esta abertura ou esta proposta do PSD. Pode estar aqui a desenhar-se um bloco central ou não? Creio que não. Eu é que agradeço o convite. Obrigado por me convidar para estar aqui. Eu creio que não. Isto, claramente, a política é um jogo. Em Portugal joga-se muito mais do que se calhar noutros países, nomeadamente os países no centro e norte da Europa. Em Portugal, de facto, joga-se muito. E isto, mais uma vez, é um jogo político, na minha opinião, obviamente. O que acontece é que o PS tem que tomar uma série de medidas difíceis, muito em breve, para endireitar as contas públicas, até porque tem um prazo que irá ser negociado com Bruxelas para 4 anos, reduzir até 3% o déficit das contas públicas, que ainda não sabemos números finais, mas que andará entre os 8% e os 9%. Mas há aqui a questão do endividamento. Exatamente. O PSD vem dizer, sim, nós estamos disponíveis. Eu confesso que fiquei um bocadinho surpreendido. Pensei que isto não iria acontecer neste Orçamento de Estado. Iriam viabilizar o Orçamento, mas não chegaram ao entendimento. Poderá também... O que é que acha que o PSD então está a fazer isso? Isto pode querer estar a condicionar a próxima direção do PSD e também não nos podemos esquecer que o PSD não tem interesse que nós possamos ir para eleições antecipadas. E que o PS tenha a desculpa de ir para eleições antecipadas dentro de poucos meses também. Isto porquê? Porque temos eleições presidenciais em janeiro de 2011. É o jogo político precisamente que eu me estou a referir. O PSD não tem interesse que isso aconteça. Mas também, e estas notícias são frescas, vamos ver o que é que vai acontecer e o que é que o PSD ainda vai dizer mais. Mas o PSD disse claramente 2 coisas, que é o endividamento, a questão do endividamento e o endireitar as contas públicas, mas vem dizer investimento público só a curto prazo e se tiver medidas. Portanto, ou seja, estas 2 coisas está logo a condicionar a questão do TGV. Portanto, o TGV claramente implica mais endividamento, a condicionar a posição do TGV e a posição de José Sócrates. Exatamente. E que não é algo que surja a curto prazo. O PSD vem dizer investimento público a curto prazo. Por isso mesmo é que eu lhe perguntava, porque este seria sempre um pacto não para curto prazo, mas sim para médio e longo prazo. E aqui não se poderia desenhar, ainda que tacitamente, um bloco central? Eu creio que não, mais uma vez. O PSD não tem obviamente interesse nisso, porque tem uma política económica completamente diferente da política económica do Governo. Porque o PSD limitou-se a estes 2 aspectos, não mais. Estão em desacordo em muitas questões. E sendo, portanto, o PS um governo minoritário, para termos um bloco central teríamos de ter
um acordo de regime a todos os níveis, não só nesta questão Não das só a contas nível do públicas. orçamento. O PS, por outro lado, também tem interesse, porque vai tomar medidas duras, obviamente, e que vão passar pelo aumento de impostos. É uma coisa que não se tem falado, o próprio governo diz que não, mas Tem-se vai ter que falado ser. paulatinamente. Possível, não há outra possibilidade, quer dizer, é impossível com o crescimento económico que se prevê para Portugal, de 0 ou pouco mais que isso, nos próximos anos, é impossível com este déficit orçamental entre os 8% e os 9%. Isto é o E o déficit do endividamento? orçamento de Estado, fora o déficit que existe nas contas das empresas públicas, que andam até o BPI e muito bem. Vamos falar disso a seguir. Sim, muito bem. Lançou um estudo muito interessantíssimo em que vai falar precisamente dessa questão. Portanto, este é o déficit do Orçamento de Estado, não é o real, é aquele Se bem que a está nas proposta do contas PSD vai do orçamento. muito ao encontro da questão do endividamento e, portanto, da necessidade de cortar na despesa. Essa é uma necessidade, obviamente, e isso vai acontecer, mas não é suficiente. Tem sempre que haver aumento de impostos. E, obviamente, eu já tive a oportunidade também de dizer isso, o PS não pode contar com a esquerda, infelizmente. Se nós dividíssemos esquerda-direita e olhássemos para o Parlamento tal como ele está, uma maioria de esquerda faria sentido que houvesse acordos com a esquerda. Não dá. A esquerda pode ser boa para leis como o casamento homossexual, por exemplo, mas para medidas difíceis que têm de ser tomadas, não, porque a esquerda só reclama mais e mais apoios. Ainda agora, na peça que vocês passaram, a questão dos professores, portanto, e o estudo do BPI dizia, já vou explicar, vou tentar ser rápido, o estudo do BPI diz, dentro de 2-3 anos nós temos 2% do produto interno bruto para as parcerias público-privadas, mas são os salários dos professores que isso não é falado. São os salários dos professores que custam um orçamento de Estado de 3% do produto interno bruto. É brutal. CDS, PP e PST, por exemplo, estão no seu interior de acordo com as medidas que o Governo tomou anteriormente em relação aos professores, mas por uma questão eleitoralista defendem o contrário. Se houvesse um bloco central, digamos assim, claramente que o PST teria que se colocar aos lados do Governo nesta questão, por exemplo, não o vai fazer. Aquilo que diz é, como somos um partido, portanto, de alternativa na governança, somos o único, porque a nossa história democrática tem sido assim, também quer demonstrar a sua responsabilidade e a resposta ao apelo do Presidente da República, e daí também esta postura, mas claramente estão a condicionar. Nós, tudo o que for para cortar na despesa, com certeza, mas vai ter que haver aumento de impostos. Vamos ver, esse não é só para este ano, porque lá está o tal jogo político, pode ser só depois das eleições. Exatamente, e pegando nessa lógica do jogo político, isto apesar de ser um pacto nacional proposto pelo PSD, muito se joga a nível partidário. O PSD, durante muito tempo, com o Manuel Ferreira Leite à frente, foi acusado ou criticado de inércia, de passividade política. Neste momento o PSD parece estar a marcar a agenda, e isto depois terá implicações futuras no que diz respeito à liderança do PSD. Com toda a certeza. Manuela Ferreira Leite, gosto ou não se gosta dela, a opinião que eu tenho dela e da postura que ela tem tido é que é uma pessoa responsável e que coloca os interesses do país à frente de outras coisas, sob pena de também ter os seus erros e cometer os seus erros, como aconteceu também antes das eleições. E claramente quer ter uma postura responsável e muitas das medidas que ela apontava como sendo necessárias tomar, eu acho que são as corretas, e muitos economistas também o acham, portanto, e eles melhor do que eu sabem essas questões sobre economia. Mas pode, obviamente, a direção do PS estar a querer condicionar uma futura liderança. Até porquê? Por duas questões. Primeiro, não acredito muito que Ferreira Leite seja recandidata. Pode acontecer. Às vezes na política também acontecem este tipo de surpresas. Não acredito que isso venha a acontecer, mas claramente que esta direção estará a preparar um candidato, obviamente, para a sucessão da Ferreira Leite. Portanto, esta ala do partido... Não se pode imaginar que o governo caia, entretanto, e quem lá está possa concorrer de novo a eleições? Creio que não. Daí esta postura do PST. É precisamente, nós estamos disponíveis para dar a mão ao governo nesta essa questão. Lógica da dramatização, a dramatização é feita de ambos os lados, obviamente, não só do governo, é também feita pela oposição. Obviamente, este posicionamento do PST claramente está a dizer, não quer dar desculpas ao PS para irmos para eleições. Ao mesmo tempo, está a condicionar uma liderança do PST. Já hoje, curiosamente também, o CDS, através do seu líder parlamentar, vai reclamar um pouco estas negociações secretas entre PS e PST e o facto de ter ficado um pouco à margem. Não nos podemos esquecer que CDS e PSD são partido do arco de poder, não? Exatamente, CDS e PSD competem pelo eleitorado, portanto o centro-direita, não é? E não nos podemos esquecer que PS e CDS juntos formam maioria na Assembleia da República. Obviamente o CDS também não está interessado
em que o PSD marca a agenda, como disse muito bem, e daí também a postura do líder parlamentar hoje de manhã. Vamos esperar agora pelas próximas horas. Este é um mês dias, seguramente quente em termos muito, políticos muito e todo quente. o ano O que Orçamento vem. de Estado é sempre um momento quente, principalmente esta conjuntura de um governo maioritário que agora é minoritário, é um governo de continuidade. Obrigado portanto, a vamos fazer ver. acordos parlamentares em nome da Exatamente, tem estabilidade mesmo que ser. governativa. Vamos ver, para bem do país, esperemos que assim seja. Obrigado, Sr. Doutor, pela Eu é presença que agradeço o convite para estar aqui. neste jornal. Muito Boa obrigado. tarde. Obrigado. E como ainda há pouco o politólogo José Bourdin referia, o BPI arrasa as contas públicas, diz o banco que até 2013, qualquer que seja o comportamento das receitas e despesas do Estado, a dívida pública vai ultrapassar os 120% do PIB. O estudo revela ainda que metade das 41 empresas da órbita do Estado não é sustentável.